Olá, tudo bem? Hoje eu trouxe um assunto polêmico aqui. Vamos falar das canetinhas para emagrecer? E aí, o que você pensa delas? Você já utilizou? Eu já usei, gente, preciso confessar. Mas eu voltei a engordar tudo de novo. Então vamos lá, porque como profissional de saúde, é meu dever trazer informação, conhecimento aqui com embasamento científico e fazer um alerta para vocês. Então eu vim falar um pouco dessas aqui sobre essas canetas de emagrecedoras, né? Saxenda, Victoza, Ozempic, Wegovy, agora o Mounjaro que está chegando no Brasil. As pessoas têm utilizado elas de uma forma totalmente banalizada, até mesmo recreativa, né? Eu conheço várias pessoas que falam, ah não, eu vou viajar e eu já começo a tomar porque eu não gosto do jeito que eu me comporto na viagem. Eu acabo exagerando. Ou então, vê se você já não ouviu essa frase. Ah não, eu vou tomar só um pouquinho ali, vou fazer uns meses, porque assim eu emagreço, eu fico estimulada, daí eu mudo. Você já ouviu alguma dessas frases? Ou você já se disse alguma dessas frases? Porque eu já disse essa segunda. Não, vou emagrecer um pouquinho, e aí quando eu estiver ali bem, aí eu mudo. E aí o que aconteceu, gente? Nada. Eu utilizei, eu tive vários efeitos colaterais e eu voltei a engordar. Na verdade, eu parei de utilizar justamente pelos efeitos colaterais, né? Eu tinha muita eructação, eu me sentia muito mal, eu tinha azia, porque não são medicações inócuas. É por isso que eu quis trazer isso aqui hoje para vocês. Então, não é uma pílula mágica que você vai tomar e você vai emagrecer, virar Gisele Bündchen e ser feliz para sempre. Não é sobre isso. Um estudo recente, publicado mês passado por uma renomada revista médica, a The Lancet, ela demonstrou que, na verdade, a perda de peso relacionado a essas canetinhas, a essas medicações emagrecedoras, ela em 25 a 39% dos casos, gente, na verdade, uma perda de massa magra. Então, você perde, não é gordura, você perde músculo. E isso é muito sério e muito grave. Então a gente tem visto aí as pessoas falarem, ah, Ozempic face, cara de Ozempic, pessoa com cabeça de Ozempic, né, porque fica mais cabeçuda, enfim. Porque na verdade o que a pessoa tem? Ela tem uma perda de gordura, mas ela tem uma perda de massa magra. Até então, a gente já sabia, na verdade eu venho falando isso aqui há um tempo, mas não era quantificado. E agora esse estudo publicado no mês passado quantificou. Essa perda ela é estimada em cerca de 25 a 39%. E por que isso é um problema tão grande? Principalmente para mulheres depois dos 40 anos, gente, como a minha faixa etária, né? A gente luta para ter músculo. E aí você está pensando, ah, mas eu não quero ser musculosa, eu não quero ter músculo. Não, gente. Músculo é vida. Pense assim. O músculo ele é diretamente relacionado à sua longevidade. Uma baixa densidade muscular está assim relacionada a um aumento da morbimortalidade, ou seja, uma maior mortalidade, uma pior qualidade de vida. Então, se você quer envelhecer bem, com autonomia, você tem sim que prezar pela sua massa muscular. Então, ela ajudaria em quê? No equilíbrio, ela ajudaria na força. Força não precisa ser para carregar peso na academia. Não, uma força para se levantar, uma força para ir no banheiro, uma força para realizar as suas atividades cotidianas. A massa muscular também é relacionada à produção de determinadas substâncias como a erisina, que transforma a sua gordura branca em gordura marrom e promove também a lipólise, né, a quebra de gordura. Então, uma maior densidade muscular também está associada à melhora da imunidade, ou seja, você ter menos infecções, ao melhor controle da glicemia e do açúcar no seu sangue, então menor chance de ter diabetes, de ter resistência insulínica. Ela está relacionada também à sua massa óssea, bem como a prevenção contra doenças degenerativas, como Alzheimer, como Parkinson. Gente, quem quer ficar acamada com doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson na velhice? Meu Deus do céu. Então, não, você não precisa ser a marombeira, ser bombada. Não. Mas eu acho que você quer uma autonomia, quer uma melhor qualidade de vida. Você quer mais anos de vida e quer mais vida nos seus anos, não quer não? Então, a massa muscular, principalmente na região das pernas, é diretamente relacionada a essa função cognitiva, principalmente na velhice. Então, para você raciocinar melhor, para ter uma melhor cognição e para prevenir essas doenças neurodegenerativas, a gente precisa sim manter a nossa massa magra. Ou seja, a utilização indiscriminada dessas canetinhas, dessas medicações, ela pode sim ser prejudicial à sua saúde, ela pode reduzir a sua longevidade e, pasmem, ela pode prejudicar sim o seu emagrecimento. Hã? Mas eu não tomo elas para emagrecer? Sim. Então vamos lá. Primeiro eu quero dizer que eu não sou contra as medicações, mas eu acho que elas têm sim suas indicações formais. Então, normalmente, se a pessoa é obesa, ela tem comorbidade, né, precisa emagrecer mais rápido, ela pode utilizar sim essas medicações
mas sempre associada a uma mudança do estilo de vida, né? Uma alimentação mais saudável, prática de atividade física, enfim. Então, se você não modifica a mentalidade e o estilo de vida, não adianta, você vai voltar a engordar. Então, só frisando aqui, eu não sou contra a utilização de medicações, mas com indicações formais. Né? Então, são ali pessoas obesas, que têm comorbidades, que precisam fazer esse controle da glicemia, né? E emagrecer de uma forma mais rápida, mas sim associado ao quê? Uma mudança do estilo de vida, a mudança da alimentação. Então, quando todo esse conjunto não é adotado, não adianta. Você vai utilizar aquela medicação durante um tempo, ela vai funcionar sim, porque ela funciona, enquanto o mecanismo de ação dela estiver agindo no seu corpo, porque sim, ele é um análogo de hormônio, né? São análogos de GLP-1. E no caso do Mounjaro que está chegando, ele já é análogo de GLP-1 e do GIP. Eles estão fazendo agora um análogo triplo. Mas enfim, ele funciona como se fosse um hormônio dentro do seu corpo. E um hormônio que você já produz, sabia? Quando você come ali proteína, carne, frango, você produz o GLP-1, que seria o quê? Um hormônio da saciedade. Então você pode produzir ele de forma natural. Só que quando você utiliza essas canetinhas, você para de produzir, porque é como se você tomasse de fora, né? Só que numa dose muito maior. Então, o que ele causa em você? Aquela sensação de empanzenamento, né, de saciedade. Então, reduz o esvaziamento gástrico. Então, o que você come fica ali um tempo maior no estômago. Ele estimula receptores que te dão aquela sensação ali de empanzenamento realmente. Então, você olha para a comida, você bota um pouquinho na boca e você já fica até com nojinho. Você, não quero. Mas isso não significa que você vai comer melhores alimentos, que você vai fazer melhores escolhas alimentares e de que você vai mudar o seu estilo de vida. Você só vai comer menos daquilo que você come, que pode ser um produto alimentício de péssima qualidade e que não vai nutrir o seu corpo. Então você percebe? Por isso que hoje em dia se fala muito em obesidade sarcopênica, que seria o quê? O paciente ele continua obeso, depois que ele para de tomar essas medicações, então aí mesmo que piora, mas ele já não tem mais massa magra. Agora, voltando, por que ela vai te engordar assim que você parar de tomar? Né? Então, eu expliquei aqui como é que ela funcionaria. Dá essa sensação de empanzenamento, de saciedade. Então, sim, ela vai te emagrecer na maioria dos casos, né? Lembrando que tem os fenótipos de emagrecimento. Então, num outro vídeo eu posso falar sobre isso. Mas ela vai sim te emagrecer, mas enquanto você estiver fazendo uso dela. Só que hoje em dia eles pregam que resolve o comer emocional, que trata o comer emocional. Não é bem assim, né, gente? Cá entre nós. Ele vai tratar suas emoções, o que você sente, o papel que você dá para a comida na sua vida? Não vai. Ele vai te deixar saciado. Ele vai te deixar com nojinho daquela comida. Ele ativa ali determinadas áreas no cérebro que vai te deixar ali com uma certa eca daquela comida. Mas depois que você parar de utilizar, todo aquele sentimento volta, todo aquele gatilho volta, todo aquele impulso volta. Só que aí o que vai acontecer? Conforme você perdeu peso, lembra que eu falei que esse estudo na The Lancet mostrou que você perde ali entre 25% a 39% dessa perda de peso de massa muscular? Você perdeu o músculo. E o músculo está diretamente relacionado ao quê? Ao seu metabolismo. Então, para a gente ter uma taxa metabólica basal, ou seja, um metabolismo mais acelerado, a gente precisa de músculo. Tá? Porque ele estimula esse maior metabolismo. Então, você parou de tomar o remédio, então tirou aquele estímulo ali que te dava saciedade, então que você vai voltar a ter a sua fome, vai voltar a ter o seu impulso, vai voltar a ter os seus gatilhos, só que o seu metabolismo já está lá embaixo, porque você não tem músculo para manter o seu metabolismo. Então, quando você para de usar essa medicação, você tira ali tudo aquilo que te deixava saciado, que tratava o seu comer emocional, só que o seu metabolismo está lá no chão. Então, você volta a comer alimentos ruins nutricionalmente, porque você não mudou o seu estilo de vida. Você volta a fazer aquelas escolhas ruins, aqueles alimentos que não te nutrem, que te inflamam e que não auxiliam no seu metabolismo, só que agora a sua taxa metabólica basal, o seu metabolismo está lá no chão. Então, o que vai acontecer com você? Você vai engordar. É por isso que inúmeros estudos demonstram que no prazo ali de 5 anos, esses pacientes voltam a ganhar o peso. E eu acho que eles foram muito generosos nesse prazo, gente, cá entre nós. Porque o que eu vejo é que o peso retorna muito mais rápido. Inclusive, comigo aconteceu isso. Conforme eu tomei ali, na minha época foi o Saxenda, eu perdi 7 quilos em um mês. Mas foi só parar de tomar que eu ganhei 7 quilos. E no mesmo período de um mês.
Entende? Por quê? Eu não tinha mudado a minha mentalidade, eu não tinha mudado a minha relação com a comida e eu não tinha mudado os meus hábitos. Eu só consegui emagrecer de forma definitiva, saudável, sustentável, quando eu entendi por onde o emagrecimento passa. O emagrecimento definitivo ele passa necessariamente por 3 pilares. Não dá para emagrecer de forma definitiva sem trabalhar esses 3 pilares. As suas emoções, para você não descontá-las na comida. Principalmente quem tem um comer emocional, compulsão alimentar, tem um comer transtornado. A sua mentalidade, porque assim você pode ter a dieta mais linda do mundo, mas se você vai lá e se auto-sabota, vem aquele diálogo interno, vai, só mais um pouquinho, já que você comeu isso, come mais esse daqui, amanhã você começa, você vai deixar a comida no prato, mas tem gente passando fome. Então são inúmeras vozes que vêm em determinados momentos e de forma diferente para cada um tem o seu, mas que vão lá e te fazem o quê? Se auto-sabotar. Mesmo você querendo emagrecer, mesmo você querendo dar um basta nessa situação, mesmo você estando insatisfeita com o seu corpo, com a sua vida, com a sua saúde, com os seus resultados. Você vai lá e quando você vê, é no impulso, é o hábito. Você acaba se auto-sabotando. Então, suas emoções, a sua mentalidade e o seu corpo. Sim, a sua fisiologia. Depois que eu fui estudar medicina do estilo de vida em Harvard, eu aprendi que sim, existem estratégias que a gente aplica no nosso dia a dia para fazer o nosso corpo trabalhar ao nosso favor, nosso metabolismo ficar mais acelerado, os nossos hormônios serem regulados de forma natural, sem precisar de medicações emagrecedoras. Então sim, você pode fazer suplemento, sim, você pode precisar do seu caso, cada pessoa é de um jeito. Eu acredito que cada indivíduo é único, inclusive para o processo de emagrecimento. E isso eu trabalho muito no meu método. Cada um é de um jeito. Cada um tem as suas emoções, cada um tem suas crenças, cada um tem seus traumas, cada um tem seus elementos gatilhos. E cada corpo é único, cada corpo funciona de uma forma diferente. Tanto que existem fenótipos de comer emocional. Tem o hiperfágico, tem o polifágico, tem o misto. Já amplamente estudados em artigos científicos, em publicações. Então, cada um se comporta de uma forma. Então, uma pessoa é beliscadora, uma pessoa tem dificuldade para se saciar, precisa comer muito. Uma pessoa tem gatilho com doce, a outra com salgado. A outra precisa mastigar para aliviar a raiva. Então, cada pessoa se comporta de uma forma. Então, não dá para tratar todo mundo como se fosse um indivíduo único. Mas existem, sim, estratégias que você pode aplicar no seu dia a dia que fazem, sim, os seus hormônios ficarem mais bem regulados e o seu metabolismo ficar mais acelerado. Trabalhando esses 3 pilares, não tem como não emagrecer, gente. E é isso que eu falo aqui para vocês, é isso que eu falo em todo o meu conteúdo e é isso que eu faço nos meus métodos e que eu trato os meus pacientes e as minhas mentoradas e com resultados efetivos, resultados muito bons. E foi dessa forma que eu consegui emagrecer, mesmo com 45 anos, mesmo no climatério, mesmo tendo 2 filhas e uma vida corrida, e me mantenho magra há mais de 5 anos. Então, o que eu queria aqui era dar um alerta de que não existe pílula mágica que você vai tomar e vai ser feliz para sempre, magra para sempre, porque se isso realmente acontecesse, a gente não tinha níveis tão alarmantes de obesidade. Ela não teria virado, na verdade, uma pandemia. E é isso. Hoje em dia, a obesidade é uma pandemia. A gente vê números crescentes e doenças relacionadas a ela crescendo cada vez mais. Não dá para romantizar, gente. A obesidade é sim uma doença, ela tem um CID. A gente tem que tratar essas pessoas com muito respeito, como qualquer outra doença, como qualquer outra condição. Mas sim, é uma doença. Então não dá para falar meu corpo, minhas regras, e tá acima do peso, tá infeliz e tá doente. Então se você está acima do peso, mas está satisfeita, está feliz, ok, vida que segue. Agora, se esse não é o seu caso, se você vem ali acumulando doenças, porque o que eu falo muito aqui é sobre saúde, não é sobre como ter o corpo sarado da blogueira fitness, não. É como ter um corpo sarado, para mim o sarado significa livre de doenças. Então eu quero sim ter um corpo sarado, eu quero que você tenha um corpo sarado, um corpo funcional, um corpo que te capacite a fazer as coisas que você precisa fazer e um corpo em que você esteja satisfeita morando dentro dele. Eu acho que toda pessoa, principalmente mulheres com quem eu trabalho, é capaz sim de conseguir isso e é merecedora disso. Então não se contente com menos do que você merece e com menos do que você deseja. Se você está satisfeita, ok. Agora, se você não tem os resultados, o corpo e a saúde que você gostaria, não se acomode. Vá atrás dele, mas não acreditando em pílulas mágicas. Nada é mais poderoso do que a sua vontade de transformar a sua vida.
Nada é mais poderoso do que a sua mudança de hábitos, a sua mudança de atitude, a sua mudança de mentalidade. O emagrecimento definitivo, saudável e sustentável, ele passa por aí, necessariamente. Então, já assiste esse vídeo, já transforma a sua vida a partir de hoje. Então, se esse conteúdo foi relevante para você, já deixa aqui o seu like, já compartilha com pessoas que precisam ouvir isso, né, que estão ali quase indo tomar essas injeções de forma recreativa, de forma banalizada, ou que acham que sim, que elas não têm problema nenhum, que elas não têm efeitos colaterais, que elas são sim a última bolachinha do pacote. Então, eu acho que se você precisa, se for indicado formalmente por um médico, se você entra nas indicações formais, ok, tudo bem, vida que segue. Mas se não é o seu caso, existem sim outras formas de emagrecer, de forma leve, de forma saudável, de forma sustentável. E é isso que eu desejo para você.